Olá, empreendedores! Meu nome é Jomar Falcão e a história que eu vou contar para vocês poucas pessoas conhecem. Você não vai encontrar essa história em nenhum canal de TV, em nenhum filme, muito menos em seriados ou séries. Contarei a história de um homem que não se dobrou perante o impossível. Um gênio obstinado, literalmente um herói nacional, que não só estava à frente do seu tempo, mas sim, independente de qualquer tempo que ele tivesse nascido, sempre ele estaria à frente do seu tempo. Porque pessoas assim estão decididas a mudar o mundo. O nome dele é João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um brasileiro que saiu do zero e ousou desafiar as gigantes indústrias automotivas multinacionais, construindo uma fábrica automotiva genuinamente brasileira, a Gurgel Motores, que fabricou e vendeu mais de 40 mil veículos no Brasil e pelo mundo. Como eu disse antes, dificilmente você irá encontrar conteúdos que mostram histórias positivas, histórias de pessoas que venceram na vida e contribuíram para o mundo. Os filmes, as reportagens de jornais, as séries e os conteúdos na internet quase sempre são de coisas negativas ou supérfluas, que não acrescentam nada de bom na nossa vida. Mas ainda temos lugares onde existem bons conteúdos. Um desses lugares é aqui no canal Jomar Falcão, aonde você conhece e aprende com a história de pessoas que venceram na vida. Então não perca tempo, entre para esse seleto grupo, sapeca o dedo no like, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação. Então vamos para a nossa história de hoje. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em Franca, no estado de São Paulo, em 26 de março de 1926, filho de Romeu do Amaral Gurgel e Maria Conrado. Quando criança era curioso ao extremo, lia livros de física e mecânica, desmontava rádios, mexia em peças de carro, desmontava bicicleta. Aos 16 anos inventou um revólver a gasolina, que explodia pela centelha de uma vela. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, ele acompanhava com interesse o desenvolvimento técnico de bombas e aviões, mas também ele viu nos noticiários da TV que logo cessariam as importações de automóveis para o Brasil, isso devido ao esforço de guerra dos aliados contra o expansionismo alemão. Gurgel era adolescente, mas com idade suficiente para perceber o absurdo que era a possibilidade de um país quase que continental como o Brasil ficar sem locomoção devido a fatores externos. Foi nesse momento que acendeu nele a chama do sonho de fabricar automóveis. Ele passou a ter um sonho, fazer um carro brasileiro. Por mais impossível que parecia ser diante da sua realidade, ele sonhava em produzir um carro 100% nacional. Gurgel passou no vestibular, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, para o curso de Engenharia Mecânica e Eletricista. Em 1949, no quinto ano da Escola Politécnica, Gurgel recebeu do professor como trabalho de conclusão do curso a tarefa de projetar um guindaste, mas Gurgel, ao invés disso, entregou o esboço de um automóvel popular, com motor de 2 cilindros, apelidado de Tião. Gurgel quase foi reprovado. O professor nem quis ver o trabalho e respondeu-lhe: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Ponha isso na sua cabeça. Para ser aprovado, Gurgel precisou projetar o guindaste, mas passou o resto da sua vida atrás do seu sonho, o sonho de construir carros para o povo. João Gurgel perseguiu por toda a vida um objetivo: produzir carros 100% nacionais e acessíveis para toda a população brasileira. Então, com 23 anos de idade, ele formou-se na Escola Politécnica e foi para os Estados Unidos, onde fez pós-graduação. Lá ele trabalhou na General Motors Corporation e na Buick Motors Corporation. Nessas duas grandes indústrias ele adquiriu bastante experiência. Ainda nos Estados Unidos, ele conheceu a tecnologia de plástico duro, que era uma espécie de fibra, e voltou ao Brasil depois de 4 anos, já pensando em adotá-la no futuro. Ao voltar para o Brasil, ele trabalhou nas filiais brasileiras da General Motors e da Ford. Desta última, quando ele era o engenheiro mais bem remunerado e com todas as regalias, pediu demissão para abrir o seu próprio negócio. Gurgel decidiu que era hora de seguir o seu próprio caminho. O ano era 1958, foi quando Gurgel juntou $10 mil, arrumou sócios e criou a Moplast, que era uma pequena fábrica que produzia luminosos de plástico. Seu objetivo, porém, não estava nos luminosos de acrílico. Ele queria produzir carros. Então, com o lucro do plástico, ele começou a fabricar karts para corrida bem velozes e competitivos. Anos depois, em
1964, Gurgel saiu da Moplast e criou a Macan Veículos, uma concessionária da Volkswagen. Só que essa nova loja do João Gurgel era uma revendedora da Volkswagen diferente de qualquer outra revendedora existente, pois na frente da loja ele revendia os veículos da Volkswagen, mas no fundo da loja, no quintal, ele, além de fabricar karts, ele começou a fabricar miniaturas de carro para crianças. O Gurgel Júnior, que às vezes era confundido com um mini Mustang pelas linhas similares ao modelo da Ford, e também o mini Volkswagen Carmanguias. Essas miniaturas eram feitas com carroceria de plástico e motor de 1 cilindro a gasolina. Nessa época, ele também começou a fazer alguns projetos experimentais de carros. A escalada de Gurgel continuou. Seu próximo passo foi construir um modelo de carro para adultos. Então ele convenceu a Volkswagen a lhe fornecer chassi, motores, câmbio e suspensão, para que ele pudesse fabricar um protótipo de um carro para adultos. Ele passou a poder montar um carro. Nasceu uma espécie de um Jeep, com linhas muito modernas e interessantes, com chassi, motor e suspensão Volkswagen. O carro que ele montou fez muito sucesso e apareceu em várias reportagens. Naquele ano, em 1964, a Volks encomendou a ele um carro para apresentar no Salão do Automóvel. Foi a deixa para Gurgel criar o Ipanema, um bug montado sobre a plataforma do sedã Volkswagen, de motor traseiro com carroceria feito com material chamado FRP, que é uma espécie de fibra. O veículo foi um sucesso, mas ele não conseguiu dinheiro para a produção em série, pois o setor de carros era dominado pelas gigantes indústrias multinacionais. Então chegou um momento na vida de João Gurgel que ele tinha dois caminhos. O primeiro caminho era o mais fácil, o mais estável, o mais seguro, que era continuar com sua revendedora. Ele tinha a sua revendedora Volkswagen, onde ele ganhava dinheiro. Era uma revendedora grande e boa, onde ele ganhava muito dinheiro. Mas atrás da revendedora, no fundo da loja, ele estava montando os Jeeps. Aquele era o segundo caminho, mas ele não estava ganhando dinheiro com os Jeeps. Esse outro caminho era o mais arriscado, o caminho mais difícil. Aos olhos humanos era praticamente impossível, mas aquele segundo caminho era o caminho dos seus sonhos. O caminho que podia levá-lo para a realização dos seus sonhos. O sonho de fabricar carros acessíveis para toda a população brasileira. Então João Augusto Conrado do Amaral Gurgel escolhe o segundo caminho, o caminho que poderia levar para a realização dos seus sonhos. Ele teve uma coragem admirável. Ele tomou uma decisão muito ousada. Ele vendeu a sua concessionária, revendedora da Volkswagen, e decidiu apostar tudo na sua fábrica de Jeeps. Ele decidiu seguir o seu sonho, embora o caminho que poderia levar até o seu sonho era o caminho mais difícil e mais arriscado. Foi o comentário na época de que ele estava doido, de que ele estava dando um passo heróico, um passo muito grande, um passo muito arriscado. Mas com certeza qualquer pessoa avaliando aquele cenário não teria coragem de dar um passo tão ousado como esse. Mas João Augusto Conrado do Amaral Gurgel não era qualquer pessoa. Ele era um grande visionário, estava disposto a correr todos os riscos e pagar todos os preços para alcançar o seu sonho, o sonho de fornecer carros acessíveis para toda a população brasileira. A ideia do João Gurgel era fazer o carro brasileiro. E qual era o carro brasileiro na cabeça dele? Era um carro de fibra, pois a ferrugem era uma coisa muito séria nos carros de todas as marcas mundiais, principalmente em lugares na beira do mar, devido à maresia. Além disso, o carro brasileiro deveria andar em qualquer terreno, um carro fora de estrada, pois as estradas no Brasil eram péssimas, na sua maior parte sem asfalto. Também deveria ser um carro barato e popular. Naquela época no Brasil, poucas pessoas tinham carro, somente os ricos, pois o preço do carro era muito alto. E para o padrão da maior parte da população brasileira, poucas pessoas tinham condições de comprar um carro. Outro quesito é que o carro brasileiro deveria ter manutenção barata, ser fácil de consertar, econômico e gastar pouco combustível. Esse era o carro brasileiro na visão do João Gurgel. Esse era o seu objetivo, fabricar o carro brasileiro.
Então, em 1º de setembro de 1969, chegou o momento de dar o salto maior. Com apenas $50 mil de capital, João do Amaral Gurgel fundou a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada, em São Paulo, localizada ao lado de onde era a sua concessionária da Volkswagen, a concessionária que ele havia vendido. A sua nova fábrica contava com apenas 6 funcionários, produzia apenas 4 unidades por mês do Bug Ipanema. E para a produção do Ipanema, ele ainda utilizava a plataforma do sedã Volkswagen e também utilizava motor e suspensão Volkswagen. O nome Ipanema, embora poucas pessoas sabem, é um nome indígena. Esse foi uma das grandes características dos carros Gurgel. A maioria de seus produtos tinha nomes com forte apelo nacional, sendo boa parte desses nomes de origem indígena, o que reforçava sua aura de nacionalista. Em 1971, a Gurgel lança o Bugato, que era um bug com ares mais jovem. Era vendido em kits e foram produzidas apenas 20 unidades. Em 1972, Gurgel fabrica o Chavante, um carro voltado para o uso em estrada de chão e terrenos acidentados. Um nome que virou um clássico e sua linha mais duradoura. Ele começou com o Chavante XT, depois veio o Chavante XTR. Essa linha de Chavante recebeu uma série de atualizações ao longo dos anos, tanto no visual quanto na mecânica, a maioria por sugestão do próprio fundador. O chassi passou a ser de uma tecnologia chamada Sistema Plasteel, criada e patenteada pelo próprio Gurgel. O sistema Plasteel era uma resistente estrutura formada por camadas de FRP, que é uma espécie de fibra de vidro em mantas laminadas, sobre um chassi monobloco de tubos de aço de seção quadrada. Com isso, Gurgel abandonou o uso das plataformas da Volkswagen. A partir dessa época, a Gurgel passou a usar esse sistema patenteado, que era muito eficiente para produzir seus monoblocos, quase que indestrutíveis. O famoso Plasteel, que unia as propriedades da resistência à deformação da fibra de vidro com a resistência ao tracionamento do aço. Com isso, foi possível construir utilitários para todo o terreno. Essa expressão surgiu com os carros Gurgel. Hoje em dia, uma versão aprimorada desse sistema é utilizado pela Porsche, Ferrari e Bugatti e outras montadoras de veículos de alto desempenho. Nesses casos, a evolução substituiu o plástico reforçado com fibra de vidro pelo plástico reforçado com fibra de carbono, revestindo uma estrutura metálica. Desde o início de suas atividades, a Gurgel percebeu que para competir em um setor dominado por poderosas multinacionais, seria preciso adotar como estratégias a operação em nichos de mercado onde as grandes montadoras não estivessem atuando. A empresa percebeu a oportunidade dos segmentos dos veículos mistos para lazer e trabalho e tornou-se líder absoluta desse segmento. Foi o que tornou a Gurgel notória no mercado, porque ela fabricava carros especiais. A Gurgel entrou firme no mercado de jipes e teve muito sucesso. Seus veículos tinham uma imagem jovem e esportiva, baixo consumo de combustível e manutenção barata. Em 1974 sai o modelo aperfeiçoado do Chavante, XTC. Além desse lançamento, é lançado o X10 e o X11. E logo em seguida sai o primeiro grande sucesso da fábrica, o Chavante X12. Esse carro, além de ter a já conhecida resistência dos automóveis da Gurgel para todo tipo de terreno, ele tinha um sistema próprio de movimentação chamado Select Traction, que deixava a tração só na roda que estava em contato com o solo, reduzindo a chance do veículo atolar ou ficar empacado. Um sistema simples, porém eficiente, que permitia os jipinhos da Gurgel com tração em apenas 2 rodas conseguir superar obstáculos em condições de competir em desempenho fora de estrada com os 4x4 da época, só que com um custo e manutenção muito mais barato do que os modelos 4x4. Essa geração e muitas de suas melhorias receberam encomendas do Exército Brasileiro e também recebeu encomendas das Forças Armadas de vários países. O X12 tornou-se táxi na Bolívia, carro para o deserto no Oriente Médio e veículo para o turismo no Caribe. Durante a fase de ascensão do álcool como combustível, João Gurgel manifestava-se radicalmente contra o programa de incentivos do governo, o Proálcool. Via como absurdo destinar terras férteis para alimentar veículos, em vez de alimentar pessoas. Ele distribuiu um adesivo que mostrava a crosta terrestre em corte, com a lavoura em cima e o petróleo embaixo, e os dizeres: comida do solo e energia do subsolo,
use gasolina. Gurgel defendia como energia alternativa ao petróleo os motores elétricos. Em 1974, ele criou o primeiro carro elétrico produzido na América Latina, o Itaipu E150, que também é um nome indígena, além de ser uma homenagem à usina hidrelétrica que fica na região de Foz do Iguaçu. Ele alcançava a velocidade máxima de 50 km por hora, com autonomia de 100 km e praticamente sem barulho de motor. Tinha capacidade para 2 pessoas. Demorava 6 horas para recarregar a bateria e podia ser recarregada em qualquer tomada comum dentro de casa. O Itaipu E150 esbarrava em 2 grandes pilares que até hoje não foram totalmente solucionados: custo e autonomia da bateria, e ainda um terceiro, que era o tempo de vida útil das baterias utilizadas naquela época. Por isso, ele nunca decolou. A empresa está indo bem e em 1975, João Gurgel decide mudar a sede de sua fábrica para Rio Claro, no interior de São Paulo, em uma área de 360 mil metros quadrados e 5 mil metros quadrados de área construída. Ele comprou o terreno na beira da rodovia Washington Luiz, pois ele entendia que gastaria muito menos com marketing se ele estivesse na beira daquela rodovia movimentada, com um totem gigante com a marca Gurgel, onde todos que passavam ali viam o nome Gurgel. Nessa época, João Gurgel cria uma linha de montagem inovadora em formato circular, no modelo de um carrossel, o que aumenta bastante a produtividade da fábrica. João Gurgel gostava muito da filosofia da cultura japonesa, onde cada colaborador tinha que participar do todo. Cada indivíduo tinha uma grande importância, pois se um simples indivíduo falhasse, a fábrica toda falharia. Outra característica de João Gurgel era de defender suas ideias e sonhos até o fim. Certa vez, em uma reunião na fábrica com a equipe técnica, João Gurgel pega uma peça e fica olhando e analisando aquela peça e pergunta quem foi o idiota que pediu para mudar isso. Aí ficou um silêncio na sala, a equipe não sabia onde se esconder. O secretário sabia que era o próprio João Gurgel quem havia pedido a modificação, mas não quis dizer. Pegou a ata da reunião e leu a ata e falou: olha, Dr. Gurgel, segundo a ata, foi o senhor que pediu para modificar isso. Ele olhou para o secretário e perguntou: fui eu que pedi? O secretário respondeu: sim, foi o senhor. Depois Gurgel fica pensativo e diz: então pode fazer, pois esse idiota sabe das coisas. Esse era João Gurgel. Ele era assim. Imagina o que ele seria capaz de fazer com um projeto que era o sonho da sua vida. Ele iria lutar até o fim, e lutou até o fim. E as variantes do Chavante não param. Em 1976 é lançado o Chavante X12TR. Nessa época, a Gurgel começa também a conquistar o mercado estrangeiro, exportando 25% da sua produção. Em 1979, João Gurgel leva sua linha inteira para o Salão de Automóveis em Genebra, lado a lado com as gigantes multinacionais. Logo em seguida é lançado o modelo X20 e também é lançado o modelo X15, fechando a década de lançamentos. Os anos 80 começa com o lançamento do G15. Além disso, Gurgel continua mostrando sua ousadia e lança mais outros 2 modelos de carro elétricos, o Itaipu E400 e o Itaipu E500. O que difere um modelo do outro é só a capacidade de carga de cada um, 400 kg ou 500 kg, respectivamente. Esses 2 modelos ficaram apenas 2 anos no mercado, pois eram uma ideia muito à frente do seu tempo. Posteriormente foram transformados com motor a gasolina e relançado com o nome G800. Em 1982 foi lançado o Chefe, com X mesmo, um mini carro meio executivo com espaço para apenas 3 pessoas sentadas todas no banco da frente, lado a lado. Agora a Gurgel começou a aumentar sua produção, começou a fazer mais de 2.000 carros por mês, e isso permitiu o lançamento de novos modelos. O mais popular é o Carajás, um Jeep bem mais rústico, com um novo sistema de tração e com versões a diesel, álcool e a gasolina. Também foi criado o modelo Cruiser, mas este não foi para frente.
Um fato inusitado e marcante é que quando chegava algum cliente ou visitante na fábrica, João Gurgel começava a mostrar a fábrica e quando ele estava perto dos carros estacionados pelo galpão, ele começava a atacar os carros com uma marreta. Ele queria mostrar a resistência da carroceria dos seus carros, feitos com um sistema Plasteel. Marteladas reais, possantes, vibravam na estrutura dos automóveis, que permaneciam ali, intactos, sem nenhum dano. Essas marretadas eram seguidas por um forte argumento de João Gurgel. Ele dizia: experimente fazer isso em outro carro comum, de outras marcas. Depois ele costumava colocar os visitantes no banco do passageiro e passava a fazer manobras radicais numa pista semelhante à pista de motocross que existia no fundo de sua fábrica. Os visitantes ficavam assustados, mas também bastante convencidos da qualidade dos carros Gurgel. O Gurgel Chavante X12 continuou sendo exportado com muita força para o Caribe, e isso incomodou bastante a Volkswagen, pois Gurgel dominou o mercado caribenho e a Volkswagen se viu obrigada a encerrar a produção do modelo Volkswagen 181, que era um utilitário de conceito similar e concorrente direto do Chavante X12. Com isso, as relações com a fábrica alemã, que eram ótimas, foram abaladas e a Volkswagen deixou de fornecer motores para a Gurgel. Mas o próprio João Gurgel não queria ficar atrelado à Volkswagen a vida toda. Ele queria voar mais alto, ele queria produzir o seu próprio motor e seu carro com 100% de tecnologia nacional. Na década de 1980, já com muita experiência, João Gurgel percebia a necessidade de desenhar um motor próprio para levar adiante o seu sonho de produzir um carro popular e nacional. A Gurgel estava pronta para lançar um carro genuinamente brasileiro. Em 1986, o Fusca deixou de ser fabricado. Esse era um excelente momento. Então, em 1987, foi inaugurada a fábrica de motores da Gurgel, a Gurgel Motores S.A. Dessa forma, os carros produzidos a partir daquela data teriam um motor próprio da Gurgel e também todos os outros componentes com fabricação própria. O motor denominado Gurgel Enertron foi muito elogiado e chegou a receber um prêmio inédito na Europa. Ele era refrigerado a água e não utilizava correias. Era bastante econômico, fazia até 25 km por litro de gasolina, tinha apenas 2 cilindros contrapostos e tinha potência de 36 cavalos. No dia 7 de setembro de 1987, dia da independência do Brasil, foi marcado um grande evento em Brasília para apresentar ao então presidente José Sarney o protótipo 280M, o que realizaria o sonho antigo de João Gurgel, de produzir o carro 100% nacional. Foi um evento oficial muito aguardado e importante, onde estavam presentes João Gurgel e sua equipe, o presidente do Brasil, os ministros, várias outras autoridades, canais de televisão e convidados. Foi um momento histórico, pois o protótipo chamado 280M seria o primeiro carro com 100% de tecnologia nacional, com capacidade de fazer até 25 km por litro de gasolina e com a intenção de ser o carro mais barato do mercado automobilístico do Brasil. Seria um carro acessível para todo cidadão comum brasileiro. E para isso, Gurgel solicitou ao governo federal a criação de uma nova alíquota de IPI para esse tipo de carro popular, o que reduziria ainda mais o valor final do veículo para o cidadão. Apoiando a iniciativa da Gurgel Motores, o governo federal criou um IPI especial de 5% para os veículos populares de grande agilidade no tráfego urbano, bem como baixa emissão de poluentes e acessível ao poder aquisitivo da maior parte da população. O protótipo 280M mudou de nome para Senna, escrito com a letra C, que era uma abreviação de Carro Econômico Nacional, mas o nome teve que ser mudado para BR-800, após uma ação judicial da assessoria do piloto Ayrton Senna, devido à semelhança dos nomes. A primeira diferença do BR-800 em relação aos demais carros convencionais de pequeno porte está no chassi, que pesa apenas 42 kg. Além disso, a economia do motor, que faz 25 km por litro de gasolina, e também algumas inovações inusitadas, como porta-luvas que viravam a pasta executiva. Bastava tirar ele facilmente do painel e o proprietário já descia do carro com sua pasta executiva em mãos, com seus documentos e outras coisas guardadas. O lançamento do BR-800 foi em 1988 e foi um lançamento diferente e original, pois a venda dos primeiros carros foi condicionada à compra de ações da Gurgel Motores, que havia aberto seu capital na Bolsa de Valores. Era uma venda casada, ou seja, para comprar o BR-800 o cliente tinha que comprar também ações da Gurgel Motores. Na campanha comercial, João Gurgel aparecia do lado do BR-800 e perguntava:
Se há 80 anos atrás Henry Ford convidasse você para ser seu sócio, você não aceitaria? João Gurgel era o seu próprio garoto propaganda. Deu super certo, foram lançados 10 mil lotes de ações, que foram todos integralizados em prazo recorde. Foi uma jogada de mestre, pois essa venda de ações possibilitou a empresa dar início à produção em série do BR-800. Com isso, João Gurgel, além de realizar o seu sonho, fez com que o Brasil pudesse figurar como um dos poucos países do mundo que projetavam e produziam seus próprios veículos. O BR-800 foi um sucesso absoluto de vendas, com marketing de peso, principalmente pelo baixo preço. Esse período marca o auge da Gurgel, auge nas vendas, no financeiro, na estrutura e também na marca Gurgel, consolidando-se como uma grande indústria automotiva. Assim começaram a se espalhar por todo o Brasil concessionárias revendedoras de veículos da Gurgel Motores. A Gurgel já havia fabricado e vendido mais de 40 mil veículos, já possuía mais de 1.200 funcionários e foi avaliada em 200 milhões de reais com abertura de capital na Bolsa de Valores. João Gurgel costumava falar que a Gurgel Motores era uma fábrica muito nacional. Ele falava isso em tom de brincadeira, como bom nacionalista, para contrapor as outras fábricas multinacionais. Uma coisa que João Gurgel ficava incomodado era a forma que a imprensa o tratava. A imprensa o tratava como apenas um sonhador, uma espécie de professor pardal, um inventor maluco. E Gurgel não se considerava apenas um sonhador. Ele tinha certeza que já havia concretizado muito e era capaz de realizar muito mais. Na Gurgel tinha um anúncio institucional da empresa que dizia o seguinte: só mesmo aqui no Brasil, alguém que já produziu e vendeu mais de 40 mil carros ainda é considerado apenas um sonhador. Em 1988, o Chavante X12 ganhou uma nova versão e passa a se chamar Tocantins, outro modelo de muito sucesso. Já na virada da década, o lançamento é o curioso Moto Machine, um Smart para duas pessoas com laterais transparentes de acrílico e teto removível. Posteriormente foi criada uma variante do modelo Moto Machine chamada Patrol, que seria usada pela polícia de Minas Gerais, mas essa variante nunca saiu do papel. Como muitos carros da marca, ela não atingiu a produção comercial, e aí o tempo começou a passar. Em 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil e uma das suas iniciativas foi a abertura do mercado. Ele também isentou outras empresas do IPI em automóveis em certas categorias. Isso fez as multinacionais entrar com força total no mercado brasileiro. Em 1992, a Gurgel lança o Super Mini, o primeiro city car brasileiro. Era um carro urbano, um carro pequeno, econômico e muito fácil de dirigir nas grandes cidades. O comercial de TV do Super Mini foi bastante ousado. Mostrava um congestionamento em uma grande cidade, onde todos os outros carros das outras marcas multinacionais estavam presos no congestionamento. E os motoristas desses carros buzinavam, mas o som das buzinas eram como ovelhas berrando. Aí, do nada, saía do congestionamento João Gurgel dirigindo um Super Mini, dando tchau e buzinando com o som normal da buzina e passando por todos os carros, deixando todos para trás. E uma voz de fundo dizia: fuja do rebanho, entre no Super Mini, Gurgel, o carro sem igual. João Gurgel era um visionário. Ele tinha ideias mais avançadas para motorizar toda a população brasileira. O projeto Delta, ainda nos anos 80. Gurgel pretendia produzir componentes em Fortaleza, capital do Ceará, e montar o carro em unidades regionais, criando 6 mil empregos diretos e 150 mil empregos indiretos. O Delta se propunha a desenvolver e implantar numa fábrica de veículos o que a Gurgel definia como a tecnologia da simplicidade. A região Nordeste foi escolhida como base da fábrica pela necessidade de desenvolvimento da região. Gurgel sempre pensou de maneira abrangente sobre seu país. O projeto Delta pretendia implantar um complexo industrial para a fabricação regionalizada de veículos. Depois de sondar outros estados, Gurgel propôs ao governador do Ceará, na época, Ciro Gomes, a implantação da fábrica. Em dezembro de 1991, foi firmado um protocolo de intenções, em cerimônia pública em Fortaleza, no qual os governadores Ciro Gomes, do Ceará, e Luiz Antônio Fleury Filho, de São Paulo, anunciavam um financiamento de 30 milhões de dólares e 50 milhões de dólares, respectivamente. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES,
BNDES entraria com mais 80 milhões de dólares, se confirmada a participação dos governadores estaduais. E 25 milhões de dólares viriam da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. Confiando no protocolo de intenções assinado pelos governadores Ciro Gomes, do Ceará, e Luiz Antônio Freire Filho, de São Paulo, João Gurgel compra um terreno que foi pago à vista. Era uma área com 650 mil metros quadrados, localizada em Eusébio, perto de Fortaleza. E nesse terreno construiu a sua fábrica, a Gurgel Brasil S.A. Também confiando no protocolo de intenções, nessa mesma época, João Gurgel compra importados da França todos os maquinários necessários para o funcionamento de sua nova fábrica. Nessa nova fábrica no Ceará seriam produzidos basicamente caixas de câmbio, até então importadas da Argentina, e eixos traseiros motrizes, mantendo-se em Rio Claro, São Paulo, as instalações da Gurgel Motores para a produção de motores e dos demais componentes. Carretas com contêineres faria a ligação entre as duas cidades, levando em cada viagem 80 conjuntos de Rio Claro para Fortaleza e trazendo outros 80 conjuntos de componentes na volta, aproveitando as duas viagens. Dessa forma, cada viagem renderia a produção de 160 veículos, reduzindo em muito os custos operacionais. Em Fortaleza, na Gurgel Brasil, com o uso intensivo de mão de obra local e de terceirização, seriam montados os carros populares da linha Delta. E em Rio Claro, na Gurgel Motores, que passaria a integrar o patrimônio da Gurgel Brasil para reduzir as cargas tributárias, seriam mantidas as linhas mais caras, como o Super Mini. Com esse sistema, a previsão era que o Delta seria fabricado a partir de setembro de 1993. Seria uma quantidade de 5 mil carros por mês e 60 mil carros por ano. A economia de escala permitiria reduzir os preços públicos do Delta para aproximadamente R$ 4.500 e do Super Mini para aproximadamente R$ 8.000. Esse novo modelo, o Delta, seria um carro pequeno e bastante simples, com certa semelhança ao BR-800 e ao Super Mini. E o principal fator é que ele seria muito barato e econômico, acessível até a população mais pobre do Brasil. Mas todos nós sabemos que no mundo dos negócios, quando alguém ousa entrar em um mercado dominado por gigantes e empresas multinacionais, e esse alguém cria produtos que revolucionam o mercado e com isso começa a ganhar parte significativa desse mercado, com certeza pessoas inovadoras assim começam a incomodar os grandes e poderosos. Então logo sabemos que o jogo será pesado e difícil. Enquanto a Gurgel atuou na produção de veículos para nichos de mercado, ela não era vista como uma ameaça e atuava de forma lucrativa. No momento que resolveu criar um veículo urbano popular, as coisas mudaram. Os carrinhos já lançados pela Gurgel tinham tamanha aceitação que existiam filas de espera de mais de um ano e eram vendidos com ágio de mais de 100%. Com esse sucesso repentino, a Gurgel Motores se tornou uma grande ameaça para as fábricas multinacionais. A partir daí surgiram grandes dificuldades. Após João Gurgel investir pesadamente no Ceará, ter comprado o terreno, ter comprado os maquinários e ter construído a fábrica, o então governador do Ceará, Ciro Gomes, não confirmou o empréstimo previsto, o que motivou também o afastamento do governador de São Paulo. Sem o apoio de ambos os estados, o BNDES também suspendeu sua participação. O então governador do Ceará, Ciro Gomes, para justificar o não cumprimento do acordo, disse que apenas havia assinado um protocolo de intenção. Segundo ele, isso não garantiria a certeza da realização da parceria. Devido ao não cumprimento do acordo, a Gurgel ficou endividada, com crescentes dificuldades, e foi obrigada a pedir concordata preventiva em julho de 1993. A pergunta que fica no ar é por que Ciro Gomes não avisou antes que não iria cumprir o protocolo de intenção. E ao invés disso esperou que João Gurgel comprasse o terreno, construísse a fábrica, comprasse os maquinários e só depois disso tudo avisou que não seria firmado o acordo junto ao governo do Ceará. Infelizmente, essa pergunta nunca terá uma resposta. A Gurgel Motores ficou em grave situação financeira, mas isso não minou o espírito de luta nem o otimismo de João Gurgel. No final de 1993, o governo federal lança um programa de estímulo aos carros populares. João Gurgel enviou ao então presidente Itamar Franco uma solicitação para tentar salvar o projeto Delta. Era a última chance, mas ao invés disso, o presidente Itamar Franco nega as verbas e ainda mais, fornece isenções fiscais para a Volkswagen,
para que a montadora relançasse o Fusca como um carro popular e acessível para o povo brasileiro. O Fusca foi escolhido pelo presidente para ser o carro popular brasileiro. O relançamento do Fusca foi um grande evento, com todas as autoridades presentes e canais de TV transmitindo tudo ao vivo. O presidente Itamar Franco chegou no evento a bordo de um Fusca, junto com o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, aquele mesmo que pouco tempo antes, juntamente com o governador do Ceará, Ciro Gomes, haviam assinado um protocolo de intenção com João Gurgel e depois não cumpriram um protocolo. No evento havia uma multidão de pessoas. O sentimento que João Gurgel teve naquele momento, vendo aquelas imagens na televisão, foi de tristeza, decepção. Ele teve o sentimento de que havia sofrido uma grande traição, um duro golpe. A fabricação do Fusca não chegou ao final da década. Em novembro de 1993, na tentativa de reverter a falência, João Gurgel criou uma nova empresa, a Santos Dumont Motores e Componentes. O nome era uma homenagem ao pai da aviação. A fábrica, ainda sem local definido, construiria os motores para o Supermini e teria o apoio da Tecprom Pesquisas e Desenvolvimentos. Esta chegaria a outras aplicações para os motores e componentes básicos, para motocicletas, tratores de pequeno porte, aeronaves, ultraleves, barcos, equipamentos de ar-condicionado e refrigeração em grandes caminhões. A unidade de Rio Claro permaneceria fabricando a linha Gurgel já conhecida. Também na Santos Dumont seria fabricado um novo modelo, o Motor4, que era um meio termo entre carro e motocicleta. Mas infelizmente esse novo modelo, o Motor4, só ficou no protótipo. Nessa mesma época houve uma greve da alfândega no sul, Operação Tartaruga. Aí os carros BR-800 e Superminis que já estavam vendidos e estavam no pátio apenas esperando a caixa de câmbio para serem finalizados, ficaram incompletos, sem poder ser entregues aos compradores. Com isso, a crise na Gurgel pegou fogo e o salário dos funcionários começaram a atrasar. João Gurgel recebeu uma proposta de uma grande montadora japonesa que queria fazer uma associação com a Gurgel. Estava na época que outras empresas estrangeiras estavam entrando no Brasil. E fazendo essa associação, a empresa japonesa já entraria no Brasil com meio caminho andado. A resposta de João Gurgel foi o seguinte: eu não posso fazer isso, pois seria como fazer uma associação entre uma pulga e um elefante. João Gurgel não se rendeu nem desistiu, ele continuou lutando heroicamente. Chegou ao ponto de restar somente ele e mais 15 funcionários, trabalhando freneticamente, tentando produzir carros para vender e quitar as dívidas. Mas a situação foi piorando cada vez mais. Alguns funcionários relatam que por 2 ou 3 vezes João Gurgel se abriu um pouco mais. Teve um dia que ele sentou em uma cadeira suja no barracão da fábrica e chorou. Teve umas 2 ou 3 ocasiões desse tipo. Ele continuava tentando, produzia carro do nada, arrumava dinheiro na marra para pagar os poucos funcionários que haviam restado, fazia todo tipo de tentativa. Ele dizia que tinha 1000 soluções e 1000 problemas, só precisava encaixar os problemas nas soluções. Mas infelizmente os problemas eram gigantes e se tornaram impossíveis de serem solucionados. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel entrou em uma forte depressão e o mal de Alzheimer acabou se manifestando nele. Foi como que uma defesa do corpo diante de tanta pressão. Ele se desligou, era muito triste para ele ver a situação atual da sua fábrica. O seu sonho, o projeto de uma vida inteira, estava em pedaços. No final de 1996, os oficiais de justiça fecharam as portas da Gurgel Motores. O patrimônio da Gurgel, depois de saques e degradação causada pelo tempo, estava avaliado em 20 milhões de reais. Esse patrimônio passou por vários leilões, sendo leiloado em 2007 por quase 16 milhões de reais. O dinheiro arrecadado no leilão foi usado para pagamento de parte das dívidas trabalhistas da Gurgel. Em abril de 2004, um certo empresário, sabendo que a marca Gurgel encontrava-se com o registro expirado desde 2003 junto ao INPI, usou de esperteza e adquiriu a marca Gurgel, num valor mísero de R$ 850. A família Gurgel ficou muito triste, pois não foi consultada, e também não era vontade da família que outra pessoa que não tinha nada a ver com a Gurgel se apossasse da marca Gurgel. E por isso a família moveu uma ação judicial contra esse empresário.
Em 30 de janeiro de 2009, aos 82 anos de idade, devido a complicações causadas pelo mal de Alzheimer, morre João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um brasileiro à frente do seu tempo, que saiu do zero e ousou desafiar as gigantes indústrias automotivas multinacionais, construindo uma fábrica automotiva genuinamente brasileira, a Gurgel Motores, que em quase 25 anos de produção ininterrupta, fabricou e vendeu mais de 40 mil veículos no Brasil e em outros 40 países pelo mundo, entre eles quase todos os países latino-americanos, incluindo Nicarágua, Jamaica, Panamá e até Arábia Saudita. Desde 1996, os carros da Gurgel não são mais produzidos, mas ainda hoje eles resistem ao tempo e estão por aí, nas ruas. Nas grandes cidades existem clubes de pessoas que possuem carros da Gurgel. Eles se reúnem para a troca de informação e conhecimento, para fazer viagens, passeio fora de estrada e confraternização. Os carros da Gurgel continuam resistindo ao tempo, espalhados como sementes de sonho, plantados no coração de muitos brasileiros, inspirando pessoas, germinando novos sonhos em novos empreendedores que pelo Brasil afora empreendem. E apesar do Brasil ser um dos países mais difíceis do mundo para se empreender, os empreendedores brasileiros sonham grande, geram empregos, criam tecnologias, serviços e produtos, produzem alimentos, tornando o Brasil e o mundo melhor e mais próspero. Porque sonhos como os sonhos de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel não morrem, nem muito menos enferrujam, porque sonhos nunca enferrujam, principalmente sonhos feitos de fibra.